casa e voltaremos daqui a pouco pelo nosso Instagram. O Face continua ativo. Glória, 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus lindo, lindo, lindo. Aleluia. Glória, 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 Jesus, glória, Bendito é o Aleluia. nome do Senhor Deus lindo. para sempre. Glória. Muito bem. Recomeçando aqui a transmissão, ou retomando pelo Instagram de nossa igreja e continuando aqui ligadinho com a transmissão feita também pelo nosso Face. Glória, Jesus. Meus amados, nós antes de ministrarmos a palavra de Deus, nós queremos avisar que sexta-feira, os nossos irmãos que estão aqui, os internautas, sexta-feira, nós estaremos com a live às 19h30 da nossa banda Manancial, e você é o convidado especial para estar conosco pelo Instagram e o Face da nossa igreja, que é AD Rangel, não é isso? Então, será um trabalho especial com louvores e você está convidado para participar conosco em nome de Jesus. Nós vamos fazer a ministração da palavra de Deus com base no que está escrito em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, e apenas um texto. A gente sempre costuma fazer a leitura de um parágrafo, seja qual for o capítulo, onde está inserido o texto que iremos usar. Mas, como esse parágrafo é um pouco longo, que vai dos versículos 13 a 20, nós vamos ler apenas o 18. Mateus, capítulo 16, vamos ler apenas o versículo de número 18. Glória a Deus. Pelo fato de não lermos todo o parágrafo, não quer dizer que a gente vai isolar o texto ou usar o texto isoladamente. Vamos ver o que é que o Espírito Santo vai fazer por nós, pegando o contexto desse parágrafo, onde está inserido o versículo 18, para nos apropriarmos, para ministrarmos uma palavra que Deus colocou em meu coração. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. A gente sempre costuma ler o parágrafo onde está inserido o texto que iremos utilizar. Mas para a gente ganhar tempo, não vamos ler do 13 ao 20. Nós vamos ler apenas o versículo 18, contextualizar o parágrafo e utilizar para a mensagem que a gente quer ministrar na direção de Deus esta noite. 18 é muito conhecido, Mateus 16 e 18. Na minha versão corrigida diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu rogo as orações dos que aqui estão, Aleluia, glória a Deus. e dos que estão em casa, para Deus usar de misericórdia e me usar, porque o coisa ruim é falar sem Jesus e estar com nós, não é? É coisa muito ruim. Mas Jesus estando conosco e nos usando é coisa muito boa. Embora que a gente fale pouco, mas o pouco que falar é na inspiração divina, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Observe que, com base nesse texto, nós queremos falar sobre o triunfo da igreja militante.
triunfo da igreja militante. Primeiro, a gente vamos entender o que é triunfo. Triunfo fala de vitória e de êxito. Vitória e de êxito em plena batalha ou guerra. E se referindo à igreja, nós queremos usar esse termo para falar da vitória e do êxito da igreja militante. E quando falamos de militante, estamos se referindo a que combate e defende ativamente uma causa. Então, a igreja do Senhor, ela pertence ao Senhor. O Senhor tem um reino e essa igreja ela está dentro desse reino, defendendo a bandeira desse reino. Nós podemos chamar a bandeira desse reino o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos um povo, nós temos ou fazemos parte de um reino. Esse reino tem um rei, que é Jesus, e nós estamos militando. Por que estamos militando? Porque estamos combatendo contra um outro reino que é oponente ao reino de Deus, que a Bíblia chama várias vezes de reino das trevas. Então, esse reino das trevas, que tem como príncipe o Deus desse século, que é Satanás, ele é o nosso oponente. E o seu reino, que é um reino que luta para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio morrer para, com sua morte, trazer, aleluia, a manifestação pública deste povo chamado igreja, que ele levantou para lhe representar e representar o seu reino. Então, para isto, a igreja ela tem que combater e lutar para se manter viva e de pé. Isso não quer dizer que não temos ou não contamos com a ajuda de Jesus. É óbvio que o Senhor, como rei deste reino, como a cabeça da igreja, o dono desse corpo, que ele chama a igreja de corpo, né? Na sua palavra, por meio da escritura do apóstolo Paulo aos Efésios, está claro que ele chama a igreja de seu corpo. Isso não quer dizer que a igreja ela luta sozinha, pelo fato dela ter que lutar. Nós temos que lutar, porque a parte que toca a nós para combater, Jesus não vai combater. Ele vai dar condição para a gente combater. Por isso que a oportunidade que tivemos foi de aceitá-lo para nos tornarmos servos desse reino. A partir de então, quando ele disse lá em Mateus capítulo 16, aqui nessa mesma escritura, versículo 24, ele disse que se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, né? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, a partir do momento que nós aceitamos o compromisso, nos tornamos partícipes ou participantes deste reino. Agora, com uma condição, né? A salvação nos foi dada de graça, mas para chegarmos ao fim e conclusão desta salvação, que será a glorificação eterna, que é a vida eterna como prêmio, nós temos que militar enquanto estiver vivo, ou seja, lutar para permanecer salvo até o fim. Então, o que Cristo fez para nos dar a salvação? Ele primeiro introduziu na vida de cada um o perdão dos pecados. Então, a primeira bênção que recebemos foi o perdão
dos pecados. Deixamos o mundo, abraçamos por fé este reino, que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, repetindo que eu já disse aqui algumas vezes, capítulo 14, versículo 17, que não é comida, não é bebida, ou seja, não se vê, não se pega, não se toca, não é algo que consome, que consumimos fisicamente, que usamos, que pegamos, né? Mas está ligado ao sentir, e o sentir pela fé. Então Paulo diz que se não é comida, não é bebida, tem que ser alguma coisa, e ele apresenta, não é comida, não é bebida, mas gozo, justiça e paz no Espírito Santo. Então, fazendo parte deste reino, temos a responsabilidade de lutar até o fim. Agora, só luta quem realmente se tornou igreja. E para se tornar igreja é preciso nascer de novo. E nascer de novo é ser regenerado, aleluia, através do novo nascimento na pessoa de Jesus, que começa com a entrega da sua vida, a renúncia de si próprio, e aí a operação divina dessa regeneração é feita por Jesus, porque o seu sangue derramado na cruz foi derramado para aliançar, fazer este concerto entre o homem caído que quer ser regenerado com ele, e esse sangue dá esta garantia. Glória ao nome de Jesus. Então, observe que a partir do momento que a pessoa se entrega para Jesus, ele já vai começar a lutar contra a sua carne, que é os desejos da natureza caída e pecaminosa, que cada ser humano herda de Adão, o primeiro homem que caiu, né? Depois nós vamos ter que lutar contra o mundo sistêmico, ou o sistema mundano, que opera aí fora, né? E depois nós temos que lutar contra o príncipe das trevas, que é Satanás. São 3 inimigos da igreja, e são os 3 principais agentes do mal: a carne, que é a natureza caída de Adão em cada pessoa, e o mundo, o sistema mundano que aí está dominando globalmente, e depois Satanás. Desses 3 inimigos, o maior é a nossa carne, porque está conosco. Satanás está fora, e depois o sistema opera fora, mas a carne, a natureza caída, é o inimigo que atua dentro de nós, né? Então Satanás e o sistema mundano trabalha operando por meio das influências do mal, do seu reino, né? Do pecado, das coisas que ele promove para o ser humano ser atraído e cair na presença de Deus. Então nós temos que triunfar, ser vitorioso, ter êxito enquanto igreja militante, ou seja, enquanto igreja que luta e combate e defende ativamente uma causa, que é a nossa fé na pessoa de Jesus. Então nós temos muitos oponentes religiosos, né? Temos 3 inimigos, que são 3 grandes agentes do pecado: o mundo, Satanás e a nossa carne, a natureza caída. Mas existem outros inimigos que são dominados por Satanás e pelo sistema mundano. Partindo para o lado religioso, nós temos muitas seitas e também muitas heresias que se levantam contra o cristianismo, né? E a todo instante procura destruir, reprovar. É um ato que eles já fazem diariamente, nas músicas, nos discursos políticos, né? Na forma de governo. Existem países que ele tem o cristianismo como uma coisa tão maléfica que não aceita. Já existe a religião de Estado, que é ligada ao governo e não quer outra religião, outro movimento, se não for a tal religião. No caso, como o islamismo, nos países onde o Islã ele opera,
como religião oficial de Estado, o governo também exerce a política com base na filosofia islâmica, não tem vez para o cristianismo. Damos graças a Deus que aqui no Brasil ainda estamos com uma certa liberdade de a gente ser crente, né? Mas mesmo assim, há um dos países dominado pelo islamismo e não deixa o cristianismo entrar, a igreja está lá também, do mesmo jeito, arriscando morrer a qualquer instante. É um número menor, é um número pequeno, não é expressivo em muitos países, eles escondidos, não é? Porque procuram privar-se ou zelar pela vida, não é com medo, mas procuram se manter vivo o máximo que pode para continuar testificando, para ver se pode ganhar mais pessoas enquanto não morre. Mas não é com medo, essa preservação não é com medo, é diferente de alguém que, como aqui no Brasil, tanta liberdade que temos, mas ainda tem crente que se esconde para não se expor, ou para não confessar, ou não quer falar nada, alguma coisa a respeito de Cristo, nega de alguma forma, né? E nos países onde são fechados para o Evangelho, a igreja está lá, do mesmo jeito. Então a igreja, ela tem inimigos formados na política, ela tem inimigos formados na economia de uma nação, ela tem inimigos formados na religião, ela tem inimigos formados até mesmo na tecnologia. Toda a ação do diabo contra a igreja está de todas as formas, em todos os lugares, né? E a igreja, ela, para vencer tudo isto, ela tem que lutar para ela ser vitoriosa e ter êxito e manter essa confissão em Cristo firme. Ela tem que combater e defender de forma ativa aquilo que ela crê como a causa da sua luta, que é a sua confissão na pessoa de Jesus Cristo. Então, para acontecer essa vitória e esse êxito, aleluia, Deus tem disponibilizado, né, pessoas para estudar a palavra, meditar a palavra, pregar a palavra e ensinar a palavra para orientar a sua igreja. Interessante que esse edificar que Jesus disse a Pedro no capítulo 16, versículo 18, onde a gente leu, esse edificar, ele está falando exatamente disso, de construir. É uma palavra que vem da mesma raiz da palavra arquitetura, que enquanto arquitetura é o projeto, é o desenho feito por alguém, né? O construtor é aquele que vai pôr em prática aquele projeto. Então, Jesus aqui no versículo 18, ele se apresenta como a pessoa que fez o projeto, que é a igreja. E antes da fundação do mundo, Paulo diz isso aos Efésios. Paulo até chama a igreja de um projeto que estava como um mistério oculto e ainda não tinha sido revelado, né? Mas com a morte de Jesus, ele trouxe esse mistério a público. E ele, antes de morrer no Calvário, ele disse a Pedro isto: tu és Pedro, que o nome quer dizer pedra, ou fagulhas de pedra, ou pedra pequenininha. Ele disse: sobre esta pedra, né, que rocha, no caso Cristo, ele disse: tu és pedra pequena, fagulha de pedra, e sobre esta pedra eu, a grande rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Agora veja, como é que se dá essa edificação? Eu disse que a igreja triunfa. Para triunfar, ser vitoriosa e ter êxito, ela precisa de lutar. E essa luta, ela combate e defende ativamente uma causa, que é a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Então essa guerra, para a igreja ela vencer dia a dia, até que o arrebatamento aconteça, ela vai precisar sempre da ajuda de pessoas que Jesus tem levantado para pregar, ensinar
para ela aprender e para ela desenvolver melhor a sua fé. Me fez lembrar agora, Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Paulo disse que Deus, Jesus, ele dispôs à igreja dons específicos para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os dons ministeriais, assim chamados, como alguns teólogos classificam, eles são ferramentas para esses edificadores da igreja. E por quê? Porque para a igreja ela ter estrutura para combater e defender aquilo que ela crê, que é a sua fé em Jesus, aleluia, ela precisa de orientação. E orientação firme, orientação segura da palavra de Deus. Então, para isto, por isso que Jesus falou que sobre ele, a grande rocha, ele edificaria, mas ele usaria pessoas, homens, como ferramentas para trabalhar essa edificação na igreja. Então, ele disse a Pedro que edificaria sobre ele a igreja. E Pedro, como pedrinha pequena, Jesus estava dizendo ali, aleluia, que a igreja dele seria também como Pedro, ou seja, os homens, as mulheres, todos como pedrinhas pequenas, juntinhas uma na outra. Jesus disse: eu edificarei ela, sobre mim a grande rocha, que é a base. Jesus disse: e as portas, que o sentido aqui, bem básico é, e os poderes do mal não prevalecerão contra ela. Agora, interessante que o apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, ele ganha a magnitude dessa compreensão em sabedoria e em ciência, e ele explica como é que se dá esta edificação da igreja. E a gente vai lá para 1 Pedro, depois a gente vai ter que voltar para cá de novo. 1 Pedro, capítulo de número 2. Lembrando do tema que eu abordei no começo, que é o triunfo da igreja militante, a vitória e o êxito da igreja militante. Como é que se dá essa vitória e esse êxito? Glória ao nome de Jesus. Então, diz 1 Pedro, capítulo de número 2. Observe, o versículo é o de número 4 em diante. Observe. Pedro, ele ganha essa compreensão, né? E quem era Pedro, irmãos? Um pescador. Eu estava meditando e tem coisas que é preciso falar e elas são um pouco contundentes. Verdades que são um pouco, vamos dizer assim, grossas, pesadas. Aí tem pessoas que entre nós dizem assim: mas quem podia falar isso era um teólogo, um escritor, alguém formado, né? Só que Jesus, como dono da igreja, e a pedra angular, a base dela, quando ele disse que edificaria, ele não disse que dependeria de pessoas preparadas. Ele edificaria, mas usaria quem ele quisesse. E aqui está um pescador com a mente de um engenheiro, falando o mistério, como se dá essa edificação da igreja. Então, com todo respeito dos irmãos que são teólogos, escritores, vocês também são instrumentos que Deus qualificou, mas não quer dizer que Jesus vai usar só quem escreve livro e quem tem N diploma de teologia, né? Interessante que tem pessoas que não sabem ler nem escrever no meio da gente, mas a espada de Deus na boca dele é uma maravilha, né? Corta de um jeito que vaza a alma e o espírito do ouvinte, né? Me lembrei agora de um testemunho bem rápido, que um grande homem de uma cidade, muito influente, rico e empresário, ele foi assistir um culto na igreja, e quando o pastor daquela igreja viu ele, ficou preocupado. Então procurou logo um pregador que fosse conveniente com a posição e o status daquela pessoa, que lhe falasse uma palavra que não falasse tanta verdade, não fosse tão agressiva, né? Vamos dizer assim. E o pastor, com medo,
botou um pregador e disse: olha, está aqui o homem mais importante dessa cidade, ele é o homem mais rico, e você vai fazer de tudo para falar uma palavra que bota esse homem para correr e ele não se espante, porque essa é a primeira vez que ele está entrando na igreja. Irmãos, o rapaz, o homem rico, ele terminou o culto, o pastor fez o apelo, implorou e ele não quis, né? Mas como todo mundo ia passando na porta, o porteiro, que era um homem rude, no sentido de conhecimento, de intelectualidade, era um homem, não sei se o texto não ficou muito claro, mas parece que ele não tinha muito conhecimento, era como se fosse uma pessoa analfabeta, ou sendo analfabeta, mas daquele jeito dele bem matutão. Quando o senhor passa lá, esse homem passa na porta, ele disse: mas rapaz, palavras tão boas, tão bonita, Jesus lhe tratou tão bem, e o senhor não aceitou ele. Aí ele olhou dentro dos olhos daquele homem e disse assim: pois, fique certo, que se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. E o senhor aceite logo, antes que seja tarde demais. Antes que amanheça o dia, aceite, porque o senhor não sabe quando dormir, se vai acordar no céu ou se vai acordar no inferno. Deixei a mensagem. Passou-se, todo mundo foi para casa, de volta, irmãos. Já era quase meia-noite, o pastor atrás de dormir, e aquela pessoa batendo na porta. O pastor foi abrir e disse: o senhor? Ele disse: sim. O homem lá todo descabelado: sim. O que é que está acontecendo? Ele disse: eu vim para a sua igreja, ouvi uma palavra que me tocasse a alma. O seu pregador pregou bonito, falou bem, mas não me alcançou. Mas na porta, na saída, o seu porteiro, aquele homem bem simples, falou pouco, mas falou de uma maneira que eu estou aqui inquieto e não estou conseguindo ter paz. E ele disse que eu aceitasse Jesus, porque senão eu poderia ir para o inferno. E ele disse que eu aceitasse hoje, porque não sabia se eu podia acordar no inferno ou no céu. Então aceite hoje. E ele disse: eu estou aqui para aceitar Jesus agora. Dobrou o joelho no terraço lá do pastor. O pastor, certamente, eu no lugar dele ficaria muito envergonhado também, porque teve cuidado com a aparência de alguém e preparou alguém para falar um negócio bem bonito. Irmãos, evangelho é evangelho. Por isso que já diz o pastor Ferreirinha de Bahia, ele diz que evangelho é simples, né? Ele é objetivo, ele é claro, ele é descodificado, né? Por isso que Jesus veio do céu como Deus e se fez homem. Aí já começa o mistério, né? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Ferreirinha naquela linguagem bem simples dele tratar as coisas de Deus. Então veja que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, um homem pescador com a mentalidade de um construtor, para falar do mistério de como se dá a edificação espiritual da igreja. E ele diz: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, olha, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós os que credes, ela, essa pedra, digo eu, agora o texto, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores rejeitaram ou reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha, Pedro, pescador, um homem intelectualmente, vamos dizer, rude, mas Jesus estava dentro dele de uma maneira
a trabalhar essa compreensão, assim como alguém que estudou numa grande faculdade. Só que aqui essa ciência é divina, ela não tem lugar nenhum da terra, só está dentro da igreja e dentro dos crentes, que é a igreja. Aí vai do crente que é engenheiro, advogado, intelectual, formado, cientista, enfim, aquele crente que está lá no pé da serra, não é? Que tem uma linguagem rombuda, vamos dizer assim, como nós dizemos lá no interior. Aquele crente que nunca teve a oportunidade de uma escola para aprender a ler e estudar. A mesma ciência que está na mente de um crente que formou-se na Universidade de Harvard, né? Não falei aqui muito direito, mas mais ou menos assim. Então o crente que se formou-se lá, o Espírito Santo entra na mente dele, dá a mesma compreensão que deu ao pescador Pedro. Esse entendimento. Agora, como foi que Pedro entendeu e passou por revelação para nós? Ele disse que essa edificação se dá assim. A gente se chega a Cristo, aleluia, glória ao nome de Jesus. Então, Cristo como pedra viva, aprovada, aleluia, chegamos a Ele como pedras vivas também. E o sentido aqui, irmãos, aleluia, fiquei muito feliz quando eu estudei esse texto e Deus deu esse entendimento, né? Essa pedra viva aqui se chama pedra aprovada. Ou seja, como Cristo é pedra viva, aprovada pelo Pai e preciosa, todos quantos se tornam novas criaturas, chega a Ele também como pedra viva, ou seja, aprovada. Assim como Cristo é santo, aquele que aceita Ele também recebe dessa santidade. E a ideia que Pedro usa aqui é a figura de quê? Nos tempos antigos, grandes edificações se davam assim, como aconteceu com o primeiro templo. As pedras eram cortadas manualmente e era feito um encaixe. Glória a Deus. De maneira que na bitola, cada pedra, quando chegava na construção de Salomão, elas eram colocadas uma na outra, encaixada. E era uma na outra encaixada. Quando terminava uma fileira, subia a outra fileira, uma outra encaixada. E diz lá o texto que não se ouvia barulho de martelo, porque a pedra era cortada longe, já vinha toda alisada, trabalhada, detalhada, com um encaixezinho feito. Quando chegava na construção, não tinha barulho de marreta nem de martelo. Ela só tchá, tchá, tchá. Isso implica dizer que Pedro está escrevendo e dizendo o quê? Todo cristão como pedra viva e aprovada, regenerado em Cristo, que tem a mesma natureza de Cristo, que é santo como Ele também é santo, não tem dificuldade. Vem um a um e em Cristo se encaixa. Glória a Deus. Aí ele diz, mas a mesma pedra viva, que é Cristo e preciosa, aprovada pelo Pai, eleita também pelo Pai, para suportar as pedrinhas que é nós encaixadas sobre Ele, uma a uma, essa mesma pedra Cristo, ela é reprovada pelos incrédulos, os desobedientes, que não querem ter regras, não querem ter doutrina, não querem ter mandamento, não querem ter medida, não aceita bitola no caráter, na conduta, no comportamento. Aí Pedro disse, é pedra lisa sem encaixe, aleluia, não tem como ficar em Cristo. E o dente do encaixe da pedra, aqui é que está o mistério, irmãos, aleluia. É por isso que desde quando Cristo morreu e subiu ao céu e o Espírito Santo desceu, veja quantas dificuldades e oposições a igreja enfrentou. O diabo querendo derrubar esse grande edifício. E aqui não tem essa história, balança mas não cai. A igreja não balança. Quem balança é o prédio que os arquitetos montam e fazem por aí. Tem um grau de balançar. A igreja não tem grau de balançar, não. Não tem. Mas na nova engenharia lá do Japão, eles fazem com uma estrutura, já que é um terreno que sofre muito abalo sísmico, né? Eles já criaram a tecnologia de botar nos alicerces
um tipo de coisa como emborrachado, uma coisa misturada lá, uma tecnologia que o prédio balança alguns graus, suporta algum abalo sísmico em alguma escala rígida, mas não cai. A igreja não tem esse negócio não. Por quê? Para a igreja balançar, a pedra embaixo, Cristo tinha que remover. Oh, irmãos, como é que Cristo, a grande rocha da igreja, citada pelo salmista de número 40, Davi disse: eu estava num tremedal de lama, num charco de lodo, mas ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Aleluia, isso quer dizer, firmou os meus passos. Aleluia, a rocha que é Cristo, ela não se mexe, Glória a Deus. não se abala. Oh, glória a Deus. Eita, eu estou com muita ansiedade que Jesus me use. Bem muito. Daqui para nós concluir, que eu já sei mais ou menos onde é que vai dar. E eu quero falar. Fala, Jesus. Manda sobre mim que eu falo. Eu gosto de falar porque eu não tenho negócio com ninguém, compromisso com ninguém, entre aspas. Eu tenho compromisso sim com a minha esposa, meus filhos, a igreja, o ministério. Eu tenho uma liderança, que eu não sou menino de dizer que não tenho uma liderança. Eu tenho uma liderança que é o pastor Zé Carlos de Lima. Mas individualmente, pessoalmente, eu tenho compromisso com Deus e vou dar conta a Deus. O meu ministério, não vou dar conta à minha esposa, nem aos meus filhos, nem a igreja, nem o pastor Zé Carlos, nem o nosso presidente nacional. Cada pastor, cada edificador, cada ensinador, cada pregador, cada homem líder de Deus sobre o povo, ele dará conta do seu ministério a Deus. Então, se não quiser sofrer nenhum dano, nem passar nenhuma vergonha naquele dia, se chegar lá, então edifique certo. É mais ou menos aqui onde a gente vai chegar. Faça certo. Tem muito pastor querendo agradar, irmãos, o povo. É por isso que é um bocado de homem sendo endeusado. Sangue de Jesus tem poder. É um bocado de homem querendo ser endeusado. Estão sendo endeusados. Aleluia. Quem edifica a igreja de Cristo, os holofotes da terra não podem alcançá-lo. Por mais que elogie, por mais que queiram botar ele não andou, ele não consegue subir, porque ele só apresenta Cristo. Ele só prega com base em Cristo. Aleluia. Toda a sua mensagem é em torno da verdade central que é Cristo. Então, quando fala direitinho, como manda Cristo, contraria todo mundo. Não tem como ninguém gostar plenamente. Porque o homem que está edificando. E todo edificador, ele foge de ser popular. Por quê? Porque a forma dele edificar torna ele uma pessoa impopular, como tornou Jesus. Você está pensando que Jesus foi popular no dia dele? Foi não. Filho de Deus, em carne, pregando, curando, fazendo milagre, mas não foi popular. Jesus foi impopular. O evangelho, ele é impopular. A palavra de Deus, ela é impopular. Ela não faz mídia, aleluia. Ela não tem como fazer ibope. Agora eu pergunto, um reino que é contrário a tudo, como é que tem pessoas que querem ser mais do que Jesus? Quer brilhar como uma estrela que não foi chamada para brilhar assim, aleluia. Quer ser o alvo, o centro de alguma coisa, aleluia. Irmãos, só quem suporta, eu digo palavras minhas assim para melhor esclarecer, mas o termo eterno não veio aqui, mas palavras minhas aqui, só quem suporta ser glorificado é Deus. Porque é o único que a Bíblia diz que ele é digno de toda honra, louvor, majestade, poder e adoração. Toda a glória a ele. O homem não suporta. Glória ao nome de Jesus. Nenhum louvor, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que fugir dos louvores. E quando for louvar, Salomão já dizia: louve-te o estranho e não a tua própria boca. Porque a gente não suporta. O ser humano não foi chamado, nem criado, nem constituído para ser louvado, nem glorificado. Nós somos chamados para fazer o que a criação faz, sem linguagem e sem fala,
toda a criação glorifica a Deus. Então Pedro disse, chegando para ele, que sabedoria Deus deu a Pedro, que compreensão, chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vocês também, quando pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Interessante. Observe que lá na escritura de Mateus, Jesus quando disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu, a rocha, a grande pedra, edificaria a minha igreja. Jesus disse que ele faria com que essa construção ela fosse progressiva e depois incessante e mais, cada vez mais, a igreja ela apareceria edificada espiritualmente. Aleluia. Para isso, Jesus ele levantou homens, como eu disse no começo, para edificar a igreja. Então, quando ele disse que iria edificar a sua igreja, ele iria fazer isso, fazer com que a igreja ela fosse um edifício crescendo progressivamente e incessantemente, cada vez mais, desde o seu começo. Ou seja, se a igreja, Cristo não fosse a pedra, e se esse projeto não fosse ele, o arquiteto que tivesse feito, se não fosse ele, aleluia, o dono da igreja, a igreja há tempo que ela já teria desaparecido. E sabe por que a igreja está aqui? Porque a igreja, Deus tem usado os edificadores para edificar a igreja. E eu vou ler uma prova disso. 1 Coríntios capítulo 3. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios capítulo de número 3. 1 Coríntios capítulo de número 3. 1 Coríntios capítulo de número 3. Veja como é que diz essa escritura. Versículo de número 10. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, olhe, pois eu, que é o verbo colocar, pois eu, ou coloquei eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Ora, Paulo disse assim, eu sou um edificador. Eu tenho uma planta, que são as orientações, a palavra, a revelação que o Senhor lhe deu. Eu tenho as orientações, o modelo. Agora, eu pus, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. O fundamento. Ele está se referindo a quem? A Cristo. E ele disse, e outro edifica sobre ele. Por quê? O apóstolo Paulo sabia que iria morrer um dia e não poderia ficar todo o tempo aqui cuidando da igreja enquanto Cristo não viesse. Isso implica dizer que ele disse, eu pus o fundamento Cristo. Agora, aí outro que vem após mim vai edificar. Aí ele disse, agora cada um veja como vai edificar sobre Cristo. Aí ele dá essa exortação, porque lá no capítulo 3, onde a gente está se referindo, no começo, os irmãos apresentou-se dividido na igreja de Corinto. Um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro disse, eu sou de Pedro, e outro disse, eu sou de Cristo. Então, tinha os crentes que gostavam de Paulo, outros só queriam Apolo, outros eram fanáticos por Pedro, e os que diziam que era de Cristo diziam, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, nenhum para mim presta. Então, os de Cristo, eu acho que nem para a igreja ia, né? Se ficava em casa, né? Eu penso assim, já entendi isso dos antigos, eu continuo pensando nisso. Os de Cristo pisavam nem lá, né? Então, Paulo diz o seguinte, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar,
porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí ele diz, por quê? Dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí ele diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. O 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, Paulo não está desmerecendo, subtraindo, né, ninguém, pois ele está incluído nessa linguagem que ele está falando. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse ser alguma coisa é exatamente a postura de querer tomar o lugar de Cristo. E não se pode edificar a igreja procurando trazer para si seguidores. E é o que tem demais na nação brasileira. Tem um bocado de líderes cristãos que eles têm mais seguidores dele do que discípulos de Jesus. Quando Paulo disse, sede meus imitadores, Paulo não está mandando ninguém ser seguidores, discípulos e alunos, como que ele fosse o homem que morreu na cruz do meio. Lá no começo dessa epístola, ele chega a dizer, eu não batizei ninguém para fazer discípulo para mim, porque quem morreu na cruz não foi eu, quem foi crucificado foi Cristo. Glória a Jesus, glória a Deus. Quando alguém tomou grupo em Corinto, Paulo disse, começaram a andar pelo caminho errado, deixaram de olhar para Cristo e quiseram nos endeusar. Não pode. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, meus amados, isso aqui é para quem canta, é para quem prega, é para quem ensina, é para nós que somos pastores, não é? Nós não temos igreja, a igreja é de Jesus, nós não temos nenhum discípulo, todos são de Jesus, aleluia. E quem toma para si essa honra se tora, porque a igreja é de Jesus. O dever de nós que passamos nas escalas, seja aqui em João Pessoa, em qualquer canto, seja no campo, sendo pastor de uma pequena ou de uma grande igreja, o dever da gente é se apresentar diante do rebanho como servos, como edificadores, e todo o rebanho nós temos que fazer eles verem Cristo e não nós. Glória ao nome de Jesus. Não podemos fazer com que ou tornar ninguém ser nosso seguidor. Alguém pode admirar, elogiar, lá no coração dizer eu gosto, realmente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas não pode adorar, endeusar, nem correr atrás. Para mim é o único, para mim é a única, é a grande referência. Irmãos, Cristo não é referência, Cristo é modelo. Cristo é a nossa porta, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a videira verdadeira, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a água, Ele é o pão, Cristo é tudo. E Paulo disse em todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A gente pode ter alguém como exemplo? Pode, mas não pode entrar pelo caminho da igreja de Corinto. Não, fulano foi o pastor que nessa cidade fechou, nunca mais vai ter um outro. Que conversa. E o dono da igreja fica onde? Que é o que faz pastor. Quem faz pastor é o dono da igreja. Ele vai lá dentro do prostíbulo e tira um homem calcomido pela imoralidade, do pecado, dominado do pé à cabeça pelo demônio da safadeza que é a pombagira. Ele tira limpamente, santifica e diz no meu altar, falando a minha palavra, cuidando da minha noiva, receba do meu espírito e cuide, edifique. Que coisa linda. E Jesus, ele não está preso ao modelo de chamar pessoas capazes para cuidar.
se for alguém intelectual, mas não tem, aleluia, em si o que Cristo quer para a igreja. Ele chama o intelectual e chama aquele leigo e coloca em ambos a ciência que eles não têm para cuidar da igreja e edificar. Então, a igreja, ela para triunfar, ser vitoriosa, ter êxito na militância, no combate e defender ativamente o que ela crê, ela tem que ser edificada. E como edificar a igreja? Edificar a igreja por meio da palavra de Deus. Aleluia. Por isso que a igreja não pode temer a nada, irmãos. Mais de 2000 anos se passaram e a igreja está aqui, está em todo lugar. Glória a Deus. Reis e reinos se levantaram, todos passaram. E a igreja está aqui. E eu aqui em João Pessoa fazendo parte dela. Mais de 2000 anos. Muitos crentes morreram, como agora tem muitos crentes morrendo nos países onde o evangelho não é aceito, mas a igreja está lá. Ninguém, Paulo disse em Romanos 8, ninguém, nem circunstância, nada pode separar ninguém do amor de Deus. Por quê? Cristo é a nossa pedra. E nós, pedrinhas vivas, regeneradas, santificadas, encaixadas uma na outra, crescendo como um grande edifício. E o que nos chamou a atenção, quando a gente estudava esse texto, é que Jesus falou, eu edificarei. O verbo está conjugado de forma que será uma ação contínua e sempre, até chegar o dia de sermos glorificados. Ou seja, enquanto o arrebatamento não acontecer, para os mortos serem ressuscitados e serem transformados, e também os vivos, até lá, Jesus disse a Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ele quis dizer também, ela atravessará o tempo, ela atravessará os séculos, ela atravessará milênios, ela passará por vários desafios, por vários obstáculos, ela será perseguida, ela será alvejada para ser destruída, mas Jesus disse, tudo farão contra a minha igreja, mas ela será edificada, cada dia ela crescerá um andar, porque ela precisará chegar nos céus. Não é pela altura, mas é pelo crescimento do dia a dia. Aleluia. Morre pastor, sai pastor, entra pastor, em todo canto a igreja ela continua. Que coisa linda, eu achei isso bonito. Aleluia. Por isso que a igreja ela está numa batalha espiritual para se manter viva, vitoriosa e com êxito. Mas ela se mantém viva e vitoriosa por causa da palavra de Deus, que é ensinada, que é pregada. Aleluia. Agora, em alguns casos, a igreja sofre, a igreja militante sofre, porque em alguns casos os edificadores se atrapalham. E essa é a parte mais cruciante de eu falar aqui essa noite, mas eu vou ter que falar. Às vezes a igreja sofre porque os edificadores se atrapalham, né? Quando começa como Paulo e termina também, a igreja ela continua, né? Mas às vezes tem edificadores que entram pelo caminho da soberba, não fica. Entra pelo caminho do orgulho, não fica. Tem edificador que quer criar um evangelho acima deste evangelho, não fica. Glória ao nome de Jesus. Tem edificador que quer fazer da igreja um comércio e uma empresa, não fica. É um mistério muito grande, irmão, porque a igreja é de Jesus. E Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 2 e 3, quem apacentar esta igreja do sumo pastor, não pode olhar para ela como um empreendimento seu, não pode olhar para ela como um negócio seu, como um box que bota mercadoria para vender e depois repõe. Quem olha para a igreja tem que olhar para a noiva do Cordeiro, para a esposa de Deus, para o edifício santo do Senhor, para a casa que ele escolheu para morar dentro dela. Tem que olhar para ela como rebanho do sumo pastor. Aleluia. Glória a Deus. Tem lugares
que a igreja fica ameaçada porque os edificadores se atrapalham. Aleluia. E às vezes tem crente que diz: Jesus, como é que vai ser? Esse homem roubou, esse homem adulterou, esse homem namorou, esse homem matou, esse homem mentiu, esse homem se envolveu na política, esse homem se corrompeu. Como é que vai ser? A igreja que está aí, em qualquer lugar na terra, sofrendo essa situação, fique certo, ela não será abalada, porque a pedra que está embaixo é Cristo. Uma palavra para nós os pastores. Eu só tenho 43 anos e quase 20 anos de ministério. Sou uma criança para dizer isso aqui, mas eu vou falar, não é querendo me amostrar, nem tomar a honra dos cabelos brancos e das minhas lideranças. Vou falar porque o Espírito Santo fala comigo, se revela a mim, e ele tem dito a mim que é para mim falar. Aí nessa semana ele usou um vaso e disse: eu abrirei a tua mente e te falarei coisas que ainda não te disse na minha palavra, mas quando eu te mostrar naquele lugar, abre a minha boca, abre a tua boca e fala a minha palavra. E eu vou falar agora a parte mais difícil da mensagem para nosso pastor. Glória ao nome de Jesus. Nós, pastores, não é para nós ficarmos preocupados com essa situação da política do nosso país. A Bíblia nos ensina por Paulo, quando ele disse a Timóteo, que a gente deve orar por reis e governantes. Ele disse orar. Quando Paulo se referiu à paz de Israel, ele disse: rogai pela paz de Jerusalém. O termo ele usou lá do Salmo, que o próprio salmista falou sobre aqueles que orarem por Jerusalém serão abençoados, e os que esquecerem de Jerusalém sofrerão danos. Isso quer dizer que orar é diferente de se preocupar e querer usar ações e querer que haja intervenção humana. Não é o caminho esse não. Glória ao nome de Jesus. E no nosso país está essa preocupação com a questão política. Realmente quem colocou o presidente foi Deus. Assim como Deus botou Lula, Dilma e os outros tudinho, quem botou foi Deus. Foi Deus que botou. Foi Deus que botou. Agora, nos dias passados, quando a democracia se estabeleceu na nossa nação, ela trouxe calmaria. Eu usei até uma figura falando com alguém ainda hoje. A democracia veio, deitou-se numa rede, dormiu, roncou, fez que ninguém estava vendo, deu tempo, e o cristianismo no Brasil e as lideranças não souberam aproveitar a calmaria da democracia. Entraram pelo caminho do orgulho, da desobediência, do mundanismo, entraram pelo caminho do capitalismo, olharam mais para o dinheiro do que para a igreja. Aí agora a porta fechou de uma vez. Alguém sentiu, porque o elevador parou. O elevador parou de subir. E quem está dentro do elevador tem que sofrer sem ar e sem sair. Glória ao nome de Jesus. Aí a conversa que está no nosso meio, no geral no Brasil, entre os grupos de WhatsApp é porque a gente não botou, não encheu o Senado de senador crente. A gente não encheu a Câmara dos Deputados de deputado crente. A gente não elegeu os governadores crentes, os prefeitos crentes, os vereadores crentes. Irmãos, para Cristo governar, Ele não precisa, aleluia, eu já disse aqui desde o começo, para Cristo governar, Ele não precisa, porque Ele já é governo, Ele já é dominador, Ele já é soberano. Está lá em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa escapar da minha mão. Antes que viessem os faraós, os Césares, os Nabucodonosor, os grandes impérios, Deus já era. Se nós pastores pensar nessa situação de que tem que ter vereador bem muito crente, tem que ter bem muito deputado crente, senador crente, governador crente, irmãos, com pouca coisa que já houve, com pouca gente que entrou, já houve tanto escândalo entre parlamentares políticos crentes, desde que perderam até o casamento. A moral, o Brasil, para a igreja crescer, ela não precisa de apoio de ninguém, ela precisa
Sabe o que é que a nação precisa? A nação está precisando de uma igreja firme e forte, crente, espiritual, que prega a palavra e que dê a eles bons exemplos, como aconteceu nos grandes avivamentos com os pais da igreja no primeiro século. A sociedade era movida, a sociedade era tomada. Os grandes homens, governadores e prefeitos em grandes cidades da Europa, que o avivamento chegou, eles procuraram os pastores para dizer o que é que a gente tem que fazer. Aí, no pastor e na igreja, já vinha a ciência de Deus para implantar a justiça social. Até quem roubava, quando o avivamento chegava na cidade, quem roubava, vinha, aceitava Jesus, entregava o roubo e se entregava para ser preso. E no Brasil, a igreja, ela estacionou. Amém? A igreja estacionou. Estacionou. A igreja chegou com mídia na mão, com gente parlamentar. A igreja conquistou muitos prédios. A igreja cresceu em todos os sentidos, financeiramente. Mas a igreja enfraqueceu no poder e na unção. Deixou de mostrar para a nação brasileira o que Cristo entregou a Israel para mostrar ao mundo. Por isso que quando Israel falhou na missão, Jesus veio e levantou a igreja. Glória ao nome de Jesus. E com a igreja, a coisa agora é diferente. Ninguém para, porque a igreja não sabe negociar o que abraçou de Deus, que é a vida eterna. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quando eu, como pastor, chego a questionar e me volto para a igreja dizendo: irmãos, nós não elegemos o número de candidatos possível, por isso que a gente está sofrendo. Eu, como homem, edificador, formador de opinião na educação cristã do rebanho, eu estou indo de encontro a Deus. E estou dizendo que a nossa força é quem resolve. E nós temos que resolver com a nossa força. Quando a gente resolve com a nossa força, aí existem lucros e ganho. Aí os lucros e ganhos, quando acontece, que vem para nossa mão, a gente se enrola. Desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembrei agora quando foi para Gideão. Por isso, porque Deus deu a Gideão só 300 homens, não deixou os 32 mil. Eita, deu lindo. Vamos dizer 32 mil senadores e deputados, porque Deus não deixou. Deus disse: eu quero 300 soldados. Que peguem com a mão aqui, fiquem com a espada na outra e olhando por lá. 300. Aí foi diminuindo, 32 mil. Caiu. Depois 9.700 e depois 300 e tchau. Só os 300. Gideão disse: só os 300. Por que só os 300? Aí Deus disse: vá fazer uma visita lá no arraial deles. Quando Gideão foi, escutou um caba já de madrugada, sacou a pé errado e disse: meu amigo, eu tive um sonho e o negócio foi perturbador. Eu sonhei um pão de cevada rodeando o nosso arraial pegando fogo. Não era nem de trigo, porque cevada é uma massa inferior de trigo. Ele disse: um pão de cevada rodeando o nosso arraial e pegando fogo. E o outro recebeu de Deus ciência e manifestação, interpretou na hora e disse: já sei, é Gideão que vem para cá e vai quebrar tudo e tocar fogo. Olha, já era. Deus entregou o nosso arraial a Gideão. Quando Gideão ouviu, disse: agora eu sei que é com 300. E quando chegou lá, não botou nem força. Amém? E eu pergunto aos pastores: onde está a nossa consciência sobre a Escritura Sagrada? Onde está a nossa consciência sobre a inspiração do que está aqui? O que estamos fazendo da Bíblia? O que está aqui não são relatos históricos que o tempo venceu e invalidou. O que está aqui são modelos a ser seguidos. Não podemos esquecer isso. A Bíblia é modelo, então se a Bíblia é modelo, vamos andar por ela. E eu garanto, se nós pastores do Brasil andarmos pela Bíblia, a igreja também andará. Ela trilhará com os próprios pés. Aleluia. Mas não, muitos pastores atrapalharam com esse negócio de política, porque vai para lá, porque se tiver lá, as coisas melhoram para nós, arruma alguma coisa para nós, cria alguma coisa para nós. Irmãos, a igreja é para orar pelo governo. Quem cria o escape para a igreja é Deus.
Esse negócio de tomar a política e o Estado como uma mão de ajuda para abençoar a igreja, não é o caminho da igreja não. Sabe por quê? 1 Reis 17, não está no roteiro não, mas o Espírito Santo está mandando aqui. 1 Reis 17, a Bíblia diz que Elias orou e disse: segundo a minha palavra, nem vento nem sereno. Eita Deus, Meu Deus. Quando ele disse isso, ele sabia que ia secar em todo canto, meu irmão. Aí o Espírito Santo disse para ele: vá para o ribeiro ali, fica aí, beba uma aguinha. Ele bebendo do ribeiro, daqui a pouco chegou um urubu, acaba trouxe no bico lá o melhor pão e a melhor carne. Quem fez foi Deus aquele negócio. O urubu não roubou não, quem trouxe foi o urubu feito por Deus. Carne feita, pronta, no tempero, no sal, nem mais nem menos. E pão também, trouxe. Ela ia pra comeu, bebeu água, arrotou, cochilou, esperou vir o outro dia. Depois quando pensa que não, de novo urubu com carne e pão, carne e pão. E o ribeiro secando, porque a seca estava tomando conta. Quando ele bebeu a última gota e veio a última refeição, aí o Senhor disse: a próxima rota, Sarepta, vá para lá que tem uma viúva para cuidar de você. Quando ele chega em Sarepta, só na obediência. Só na obediência é o que está faltando na liderança cristã do Brasil e na igreja. É por isso que a gente deixou de ver os milagres. A liderança que os nossos cheios de dinheiro não tem mais necessidade nenhuma, também não vê mais milagre. E não homens que não vê mais milagre, a igreja padece. Porque o nosso coração não é para estar aqui não. Nosso coração é para estar aqui. Nós pastores é para estar aqui. Pastores, edificadores da igreja chamada Casa de Deus por Jesus. Em Mateus 18, o coração é para estar aqui. Aqui, a palavra. Aí chega em Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, a viúva pegando os cavacos de pau, chegou assim, esse homem por aqui. Aí ele disse: eu quero água. Ainda tinha. Tome água. Ele bebeu, olhando para a viúva. Aquela situação, quando ele bebeu a aguinha, disse: agora eu quero comer. Ela disse: comer. O Espírito Santo, irmão, está fazendo vocês entender essa conclusão da mensagem. E você que está do outro lado também. O Espírito Santo está fazendo você entender. Todos nós entender aqui o que é que a igreja precisa. Ela saiu desses trilhos. Saiu desses trilhos por quê? Porque a liderança também saiu. A liderança saiu. A igreja passou a ser. A igreja, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não disse em canto nenhum. A igreja passou a balançar bandeiras de grupos ativistas políticos. A igreja começou a ser partidária no Brasil. E é o que o diabo queria. Porque o diabo sabe que quando o povo de Deus se torna partidário em qualquer coisa, perde o poder. Foi o que o capitão Nebuzaradão, ele disse a Jeremias: o que aconteceu com vocês? Um povo que não se entrega a ninguém. E por que agora o nosso Deus entregou nas nossas mãos? Já se sabe lá em Babilônia, e Nabucodonosor está sabendo, que você falou muito, e cada vez que você não falava, o povo não aceitava, você se fragilizava e a gente entrava e dominava. O que aconteceu? Mas foi avisado. E eu lia hoje que Jeremias começou a avisar no tempo de Josias. Olha lá o tempo de Josias. Foi um tempo abundante, um tempo rico. Aparentemente estava tudo em paz. Mas Jeremias começou a profetizar: olhe, vem aí. Ele disse: não, o negócio está tão bom, como é que vem aí? Venha. E veio. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando ele disse: agora eu quero comer, a mulher disse assim, irmão, já vou partir para concluir. A mulher disse assim: comer? Aqui eu já estou catando essas lenhas para fazer com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Um bolo. Ela disse: um bolo. Para eu e meu filho comer e morrer. E esse bolo não era um bolo assim, avantajado daquele que a gente começa a comer de manhã e fica para de noite, não. Era um negocinho para uma refeição só. Seria um pedacinho para ela. É isso aí, o texto dá a ideia disso. Seria um bolinho pequeno, era um pedacinho só para acabar um pouquinho e distanciar mais a morte. Comer morreu, foi o que ela disse.
Aí Eli olhou com aquele olhar que é o que falta em nós pastores no Brasil. Eli olhou com aquele olhar e disse: assim diz o Senhor, faze primeiro para mim e depois para ti, porque manda dizer o Senhor que não faltará farinha na panela e nem azeite na botija, até que do céu desça a chuva, porque Deus não sustenta preguiçoso, né? Ali era uma providência, passou da providência já é preguiça. Deus não sustenta preguiçoso, mas com quem tem compromisso na crise. Eu disse aqui uma vez, a semana passada, na crise Deus abre porta, uma crise dessa, Deus abre porta mais que carteira assinada. Quem faz isso? Deus. A mulher duvidou? Duvidou o quê? A mulher creu. E quem era aquela mulher? Uma mulher que não era judia. Era uma mulher sirofenícia. Era uma mulher da terra de Jezabel. Era uma mulher que criou-se dentro de uma cultura maligna de feitiçaria. Vendo o diabo falar e prometer mentiras. Mas quando o homem veio pela primeira vez, quando ela viu e ouviu, ela temeu, porque em Elias estava o Deus dos céus. Oh glória! A mulher creu, ligeiro, e creu, e mexendo, e o profeta lá, tranquilo, ela mexendo na massa. Quando fez o bolo, disse: agora coma. Quando o profeta comeu, ela foi na panela, olhou, a porção do dia estava lá de novo. Foi lá, balançou a botijazinha de azeite, estava lá o mesmo tanto. Amanheceu o dia, fez, quando ia olhar, estava lá a mesma porção dentro da farinha, dentro da panela, e a mesma quantidade de azeite dentro da botija. Irmãos, você sabe o que é? Você sabe o que é? 3 anos e 6 meses. Quanto poderíamos calcular de azeite batido diário? Quanto litro aquela mulher gastou no ano? E quanto seria de colheita de olivas anuais em hectares? Para pegar a oliva, bater e produzir o azeite, porque 3 anos e 6 meses, o original não tinha nem sereno de noite, que é o orvalho que dá, não tinha, era o ar relativamente seco. Você já pensou o que é 3 anos e 6 meses, irmão Neide, de farinha de trigo, farinha da boa, sem colher trigo, porque não podia plantar, 3 anos e 6 meses, a porção diária a igreja no Brasil deixou de andar por esse caminho. Eu não ia ler não, mas agora eu vou ler. Eu não ia ler isso aqui não. Eu recebi essa revelação dia 22 desse mês, às 00 horas da noite. Deus falou para mim, eu só não sabia o que dizer agora, mas Ele me lembrou, vou dizer. Deus está trazendo um grande avivamento espiritual, um grande mover do seu espírito. Avivamento fala do derramamento, manifestação do espírito como água. Não em grande quantidade, porque ainda é limitado e alguém pode medir, porque em grande quantidade. Mas será um avivamento trazendo abundantemente o Espírito, porque será uma força e um poder sobrenatural incontrolável em todas as áreas. Avivamento só aconteceu com muita sede do Espírito. Avivamento só aconteceu em muita sede do Espírito Santo. Aqui no Brasil tinha água do Espírito disponível, mas começamos a desprezar essa água como Israel em Jeremias 2:13. Deus, como manancial de água viva, foi esquecido por Israel. Israel foi atrás de águas em cisternas rachadas, que durou pouco tempo e veio a maldição sobre a nação. Então, quem tinha melhor água e não quis mais beber, trocando por outra, como fez Israel, Deus resolveu guardar a água dele e deixar Israel beber a água que trocou pela água de Deus até se acabar. Deus reteve todas as estações e deixou Israel perdido no tempo. Com a melhor água retida, Israel sem água, Deus provocou em seu povo uma sede irresistível, a sede por um avivamento.
Israel começou a gemer e desejar, porque padecia debaixo da maldição da sua desobediência. Israel desejou Deus, como um peregrino em um deserto sem água. Tem mais. Como provocar a sede de uma pessoa? Não é encher a barriga dela de alimento, é deixá-la sem água. Se uma pessoa ficar sem água, ela terá uma sede maior do que a sede de quem consumiu o alimento. Deus está levando a igreja no Brasil a ter sede, a verdadeira sede que Ele quer que a igreja tenha. Mesmo assim, ainda haverá pessoas que, quando o avivamento chegar, não a alcançará, porque padecerá com água, vendo ela, mas não terá disposição nem sede de beber em pleno avivamento. Quando esse avivamento vier, só virá em um momento em que a água do Espírito estiver supervalorizada. Ou seja, quando todo mundo aos poucos perceber da grande necessidade da presença de Deus e buscá-la, tateando como cego no escuro. Olha o resto do arroxo. Para o avivamento vir, não basta dizer a Deus que está com sede. Ele terá que nos ver realmente padecendo de sede, gemendo como Israel gemeu. Ele vai querer ouvir o nosso gemido. Temos que lembrar de Israel no Egito. O povo tinha uma promessa, mas pelo fato de que tudo estava bom, o povo não demonstrava interesse. Não podemos tratar as promessas de Deus como escape, ou só desejá-la nas últimas horas. Mas Deus sabe onde mexer em nós para fazermos desejá-lo. Então, Deus mexeu com Israel em Êxodo 3:7. Fez o povo desejar a promessa e gemer, pedindo a Deus a lembrança deles para tirá-lo do Egito. E Deus levantou Moisés e tirou. Avivamento só acontece quando nos afligimos por Deus. Avivamento só acontece quando nos afligimos por Deus. Se afligir por Deus é se agonizar por vê-lo distante de nós e em silêncio. A igreja no Brasil ainda não percebeu isso, mas vamos caminhar para perceber a distância que Deus está e o silêncio que Ele se mantém até hoje para o que Ele tinha e tem para a igreja no Brasil. Aleluia! Deus está distante de muitos crentes e pastores e em silêncio com eles, porque estão se divertindo e dizendo que estão cumprindo missões ou algo do interesse de Deus e do seu reino, quando na verdade estão distraídos com dinheiro e com fama, com vaidade e com outras coisas materiais. Deus permitirá a igreja no Brasil sentir a noite das densas trevas da escuridade. Eita, Jesus, eu creio nessa Meia-noite em ponto, 00 horas. Não é porque é meia-noite não tem esse horário como superstição como alguns têm aí. É porque foi meia-noite mesmo. Coincidiu ser de meia-noite. 22 desse mês. Foi agora recente. Deus me deu isso aqui. E eu creio nisso aqui. Se eu não tivesse escrito, não tinha escrito. E nem tinha falado hoje à noite. Então vamos aguardar. Ninguém pense que Deus daqui para frente vai criar um mar de rosa para a igreja no Brasil, porque Ele já deu tempo demais. O bom tempo será o milênio, e para chegar lá tem que passar pela grande tribulação. A igreja tem que subir para estar com Cristo, para aparecer lá no milênio com Ele. Tempo bom só vai haver no milênio, e assim mesmo não será eterno, será por 1000 anos, e depois Ele encerra, faz o julgamento final, e aí terra e céu será glorificado em uma só casa. Amém? Que Deus abençoe a congregação em nome de Jesus. E eu vou repetir o tema que eu ministrei essa noite: a igreja, o triunfo da igreja militante. Que Deus ajude e nos guarde da sua graça, nos guarde na sua graça, em seu nome. Sexta-feira, uma live especial a partir das 19h30 da banda Manancial, pelo Instagram da igreja e pelo Face da igreja. Todos estão convidados, só louvores antigos lá do fundo do baú. Vai ser direto lá da casa do irmão Jairo.
Então ligue lá no Instagram, ligue no Face e vamos acompanhar dando glória a Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a toda a igreja e quero ficar de pé com os que aqui estão e vamos pedir ao nosso irmão Jairo, ele vai orar, encerrando, e o nosso irmão Neidson ministrará a bênção dos apóstolos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos e ouvintes, vou voltar para o pastor Guerreiro. Amém. Só um aviso antes de nós orarmos. Quinta-feira agora é o culto. Quinta-feira agora é o culto com participação dos novos convertidos, né? Como sempre, de uma forma resumida, que será aqui, irmãos, né? É só com a participação, porque nós não estamos, né, na nave da igreja, estamos aqui num local onde nós fizemos aqui para nós fazer as lives na igreja, amém? Aí os irmãos com o dirigente, né, pastor, vai, né, convidar aquelas pessoas para cooperar com o culto quinta-feira. E domingo é o culto com a mocidade, né? Vai ter também aqui algumas pessoas, né, para jovem, para cooperar conosco aqui no culto da mocidade do domingo. Amém? Desde já agradecemos a você, a tua participação, a sua participação. Que Deus continue abençoando a você, que tão bondosamente compartilhou, né, essas lives, está compartilhando, sabendo que o nome do Senhor é glorificado, famílias edificadas pelo poder do nome do Senhor. Amém? Curve tua cabeça aí na tua casa, ore a Deus, agradecendo a Ele também juntamente conosco, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus falou grandemente ao nosso coração hoje, creio que no meu e no teu, aí no teu lar. Amém, queridos? Vamos orar. Quem mais necessita das orações? Eu e minha casa e meus vizinhos. Ó Deus querido, nós aqui, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar, nesta noite. Nós cremos, Senhor amado, na tua mão poderosa alcançou corações, vida nesta noite. Oh Senhor, agora eu te peço uma bênção especial para todos os internautas que participaram conosco nesta noite. Que o Senhor possa estar agora, Senhor, sanando toda a enfermidade, onde aqueles que estiverem enfermos, abençoando, dando uma noite de sono a todos eles, Senhor amado. Deus continua conosco. Fale, Senhor amado, aquilo que nós não podemos fazer na vida dos teus filhos. Dá uma noite de paz, de um sono reparador. Que tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome. Tudo isso nós louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus.